Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de regresso o Fogo e Fúria depois de uma semana onde estamos a ser confrontados com uma nova frente de guerra no mundo. Neste caso, no Irão, os Estados Unidos e Israel resolveram atacar o Irão neste fim de semana. E este Fogo e Fúria vem analisar também o que se está a passar e as consequências nos Estados Unidos, obviamente. Estamos a olhar sempre para a política norte-americana. Comigo não tenho o Pedro Correiro, tenho hoje a Leonor Alhinho. Seja bem-vinda, Leonor, a este Fogo e Fúria. Olá, Ruben. Eu sou o Ruben Martins e, como sempre, olhamos para a semana política nos Estados Unidos a partir da atualidade internacional. Leonor, Donald Trump parece ter feito uma fuga para a frente perante os problemas que tinha na frente doméstica, como atacando o Irão. Há números decepcionantes na economia norte-americana, há suspeitos no caso de Epstein. No entanto, esta guerra não parece ser particularmente apoiada pelos norte-americanos. O que é que dizem as sondagens? As sondagens conhecidas até ao momento confirmam essa ideia. Os americanos não queriam de todo mais uma guerra. De acordo com um inquérito da Ipsos para a Reuters, divulgado no domingo, apenas 27% dos inquiridos apoiam os ataques norte-americanos ao Irão. 43% dizem claramente que condenam a ofensiva que se iniciou no sábado passado, com a Operação Fúria Épica. Outros 29% dizem não ter a certeza. São números que a imprensa norte-americana compara com as sondagens que eram feitas na fase final da Guerra do Vietnã, ou seja, podemos dizer que estamos perante uma guerra tremendamente impopular. Mesmo se só contarmos com as respostas dos republicanos, os ataques ao Irão só têm o apoio de 55% dos inquiridos, o que nos diz que Trump não conseguiu convencer totalmente nem o seu próprio eleitorado. Outro dado interessante desta sondagem é que 56% da amostra disse que Trump tem recorrido em demasia à força militar. Curiosamente, para uma pessoa que tinha muito essa ambição de ganhar o Prémio Nobel da Paz, todos nós estamos recordados. Mas quando olhamos, percebemos que já estamos todos a perder a conta às guerras e aos bombardeamentos decretados por Donald Trump neste segundo mandato. Ainda só passou 1 ano e 1 mês desde o seu regresso à Casa Branca. Exato, e já vamos em 7 países que foram alvo de ataques militares, seja contra o próprio regime ou contra grupos armados que estão no seu interior. Foi, portanto, o Irão, o Iraque, o Iémen, a Venezuela, a Nigéria, a Síria e a Somália. No caso do Irão, esta guerra é, na verdade, a segunda operação militar. Lembra-te que em junho de 2025, os Estados Unidos e Israel já tinham atacado o Irão, numa ofensiva que durou 12 dias, e que na altura teria como alvo o programa nuclear iraniano. Portanto, Trump, que tinha dito que no seu discurso de tomada de posse que era um pacificador, afinal é um presidente de guerra. Leonor, como é que os próprios republicanos estão a reagir a esta transformação? E já agora, quais é que são os argumentos invocados pela administração de Trump para atacar o Irão? É que supostamente o programa nuclear iraniano tinha sido destruído em junho de 2025 precisamente pelos ataques levados a cabo por esta administração de Donald Trump. Bem, as críticas têm-se cingido por agora a elementos do Partido Republicano, que sempre tiveram uma postura muito independente face a Trump e muito crítica das intervenções militares norte-americanas no estrangeiro. É o caso de Thomas Massie, que é congressista republicano no Kentucky, e que disse recentemente que não é este ataque que vai fazer com que os fecheiros Epstein desapareçam. É também o caso de Rand Paul, que é um senador republicano também do Kentucky. Rand Paul é um republicano de perfil libertário e Massie também anda lá perto. Portanto, são 2 casos especiais. Mas eles têm dito desde sábado, desde as primeiras horas do ataque, que esta é uma guerra que não só é uma distração, como é ilegal, porque não passou pelo Congresso, a quem cabe autorizar constitucionalmente uma nova guerra. A administração Trump usou uma justificação que tem sido usada por praticamente todos os governos norte-americanos para contornar o Congresso nestes casos, que é a teoria de que estão a responder a uma ameaça iminente e muito urgente e que por isso podem atacar sem pedir autorização prévia do Congresso. O problema é que a natureza dessa ameaça é pouco clara. Como disseste, a ameaça nuclear supostamente não existe desde os ataques de 2025. No discurso do Estado da União, Trump acusou o Irão de ter mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. Mas não foram apresentadas provas disso, nem essa justificação foi repetida desde então. Surge agora outra justificação, que é o risco do ataque de mísseis iranianos contra bases militares norte-americanas e contra os aliados americanos no Médio Oriente, nomeadamente Israel e os países do Golfo.
Marco Rubio, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, foi na terça-feira ao Congresso explicar, à porta fechada, aos republicanos e aos democratas as justificações para esta nova guerra. Os democratas saíram da reunião a dizer que os argumentos do governo americano mudam todos os dias e que não receberam nenhuma prova de que houvesse de facto uma ameaça iminente que justificasse o ataque ao Irão. Os republicanos, como te disse, estão maioritariamente a apoiar a Casa Branca, mas revelam algumas preocupações com o risco de esta guerra não durar só 4 dias ou umas semanas, como tem dito Trump nos últimos tempos, e de se poder arrastar durante muito tempo e com muitas vítimas. E, na verdade, numa conferência de imprensa no Pentágono, o chefe de Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, disse que para se atingirem os objetivos militares é preciso muito tempo, muito trabalho e, inclusive, esperam-se baixas norte-americanas. Que objetivos são esses? Nem Exet, na mesma conferência de imprensa, foi preciso a esse nível. Disse só que não era uma guerra pela mudança de regime, mas que o regime caiu e que os iranianos deviam aproveitar essa oportunidade. E esse é um cenário perigoso para os próprios republicanos num ano de eleições intercalares. Elas estão marcadas para dia 3 de novembro. Para relembrar aqui, quem nos ouve, está 1/3 do Senado e toda a Câmara de Representantes em jogo. Os republicanos, na prática, podem perder a maioria que têm nas 2 câmaras do Congresso, o que travaria a agenda de Donald Trump. Nesta terça-feira, de certa maneira, já começou essa maratona eleitoral e por isso o que eu te pergunto é o que é que nos contas do Texas, Leonor? É verdade, já temos as eleições primárias em curso em vários estados, eleições essas que vão definir que candidatos vão a votos depois em novembro. Nesta terça-feira tivemos a primeira grande votação no Texas e já temos um candidato democrata ao Senado. É James Tallarico. Tem 36 anos, é um deputado estadual e seminarista, um moderado com profundos laços à fé cristã e que venceu na noite passada a congressista Jasmine Crockett, que é membro da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Tallarico é uma nova estrela em ascensão no partido, conseguiu reunir milhões de dólares em donativos de campanha. Houve até um auxílio inusitado quando a CBS decidiu censurar uma entrevista que Tallarico deu a Stephen Colbert em fevereiro, e o próprio Colbert acabou por denunciar o caso e encaminhar os seus espectadores para o YouTube, onde essa entrevista já foi vista mais de 9 milhões de vezes desde então. Tallarico é a aposta moderada dos democratas para vencer num estado sempre fortemente republicano. Importa sublinhar, portanto, que o Texas não tem um senador democrata em Washington desde 1988, não elege um presidente democrata desde Jimmy Carter, nos anos 70. Os democratas não venceram qualquer eleição estadual no Texas neste século e, portanto, é um terreno de jogo muito difícil para os democratas, mas eles estão convencidos que neste ano vai ser possível somar algumas vitórias por causa da impopularidade crescente de Trump. Do lado republicano ainda não há decisão sobre candidato ao Senado. Ken Paxton, um procurador-geral republicano da linha mais dura, de extrema-direita quase, vai disputar a segunda volta em maio com o atual senador John Cornyn, um republicano mais moderado também, e também dependerá desse desfecho a avaliação das reais possibilidades de os democratas conseguirem ganhar no Texas em novembro. Leonor, muito obrigado por teres vindo ao Fogo e Fúria. Obrigada. Foi bom a tua estreia, foi ótimo. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo episódio. Aquele abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.